A gente vai conversar agora com mais uma pessoa, agora vai trazer o olhar um pouco do setor produtivo. Jonatas Goulart, ele é gerente de estudos econômicos da Firjan, está aqui conosco. Meu caro, obrigada pela participação aqui no CNN 360, trazendo aí a quente o saldo para o setor produtivo, uma ala, a indústria aí, dessa fala do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, depois de uma semana de vendaval no mercado no Brasil, desvalorização pesadíssima do real, incerteza a respeito da captação de investimentos no país. O que se ouviu é o suficiente, na opinião do senhor, na opinião dos colegas da Firjan, para reverter a crise de confiança que se instalou nessa semana? O grande problema, a grande questão que a Firjan vê, que as indústrias veem sobre todo esse cenário que a gente tem observado, é uma questão mais de longo prazo. A gente sempre tem uma discussão de curto prazo, às vezes é 30 bilhões que fura o teto. Nos anos anteriores, sempre tivemos outras discussões de uma política fiscal austera que parece que anda e sempre tem um senão. É uma discussão que sempre existe, né? Mas a nossa principal preocupação nesse momento é principalmente as reformas. Essa discussão que a gente está vivendo agora, de furar o teto, é também uma discussão que existe por conta da rigidez do orçamento. Então, se a gente, sobretudo, não avançar, por exemplo, com uma reforma administrativa que permite também os gestores públicos terem mais mobilidade no orçamento, a gente vai continuar sempre com essa discussão. Então, quando o setor industrial está pensando principalmente na produtividade, está pensando principalmente no ambiente de negócio, a gente fala sobre carga tributária, fala, por exemplo, sobre toda a estrutura tributária que a gente tem no país. E a nossa estrutura tributária também precisa de uma reforma urgente. Então, a gente precisa andar sempre com uma reforma administrativa que vai trazer mais racionalidade para os gastos públicos. E como é que a gente vai financiar isso? A gente sim precisa também de uma racionalidade tributária, porque senão a gente vai passar sempre aqui discutindo uma política fiscal que às vezes vai e sempre acaba recuando. Sim, agora, Jonatas, a grande realidade não tem mais tempo. A gente sabe, para fazer uma reforma ampla, uma reforma tributária ampla, é uma das reformas que mais opõe interesses, né? O setor produtivo pensa de um lado, serviços pensa do outro. A gente vê governadores e prefeitos também, cada um defendendo seus entendimentos. E a real a gente tem mais um mês de Congresso esse ano e 4 meses de Congresso no ano que vem. Depois disso, eleição. Sim, a reforma tributária realmente é uma das questões mais complexas. Se fosse fácil, era muito mais, já teria sido resolvido. Mas eu acho que a gente tem um ambiente que é extremamente propício. E não só falar de reforma tributária, a gente também está tendo a oportunidade de avançar com a reforma administrativa, que já resolveria pelo menos essa questão da rigidez do orçamento. A gente falou aqui sobre discricionariedade de gasto. Exatamente. É sempre na hora do corte, o corte sempre recai sobre investimento, né? E é importante a gente também entender, isso é um problema que não acontece só na esfera federal, não, na esfera subnacional também. A gente divulgou um estudo essa semana que traz um panorama da gestão fiscal das prefeituras. E o problema é semelhante, dificuldade de arrecadação por conta de um problema tributário grave, mas principalmente um problema sério de orçamento extremamente engessado, por conta muito de um gasto com pessoal que você não consegue reduzir de um ano para o outro. Então, a gente precisa também entender e resolver essa questão da discricionariedade do orçamento, trazendo um pouco mais de flexibilidade para esse orçamento. Jonatas, para encerrar aqui, o ministro Paulo Guedes chegou com muita sede ao pote ali nas federações, né? Dizendo, inclusive, que ia cortar bastante, meter a faca, acho que era a expressão que ele usava, passar a tesoura, né? No orçamento de CNI, SES, enfim, instituições, federações estão, inclusive, parceiras aí da Federação das Indústrias. Você vê uma mudança muito grande do Guedes que chegou para o Guedes que falou hoje ali, que teve de engolir uma acomodação, inclusive fazer algo que vai contra o receituário bastante, digamos, pregado por ele, né? O receituário liberal, Estado mínimo, capital no máximo e auxílio de governo também, só no que for estritamente necessário? Então, né, o que precisa ser feito no Brasil é uma série de reformas. E é importante a gente entender que essas reformas têm prioridades.
Então, por mais que você direcione, por mais que o governo chegue no início do governo direcionando diversos objetivos de reformas, tem um cronograma, ou seja, resolver primeiro aquilo que vai trazer maior benefício para a população. Então, no momento em que o governo também encontra dificuldade na solução desses problemas, aí você começa a entender que alguns outros problemas que precisam ser resolvidos, dentro do qual a gente coloca, por exemplo, privatização, acaba andando um pouco, ficando um pouco mais para trás dessa fila. E na frente da fila, a gente tem essas duas reformas que eu acabei de falar, uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Resolvido esses problemas, a gente consegue discutir diversos outros pontos que podem também trazer o benefício para a economia, dentre esses que você falou também. Perfeito, muitíssimo obrigada, Jonatas Goulart, ele é gerente de estudos econômicos da Firjan, trazendo um olhar aí do setor produtivo para esta semana que foi de vendaval de furacão no mercado financeiro. Muitíssimo obrigada, meu caro, até a próxima, bom trabalho. Obrigado, até mais.